Olá, eu sou Felipe Prestes, professor aqui do mini curso Aprenda a Ler Grego de Forma Descomplicada, e eu estou bem feliz porque você está aqui assistindo a segunda aula do nosso mini curso. Já deixo claro também que se você não assistiu a primeira aula, essa aula não vai fazer muito sentido para você, muito provavelmente. Então é bom em algum lugar aqui dessa página você clicar, você vai ter acesso à primeira aula e você clica lá, assiste a primeira aula porque ela é bem fundamental nesse sentido para que você venha aqui para a segunda aula. Mas se você já assistiu a primeira aula, então você está no lugar certo. Hoje a gente vai ter um tempo bem interessante, que é justamente quando a gente vai aprofundar um pouco mais aquelas letras que a gente aprendeu na primeira aula, certo? Então vamos já prosseguindo aqui, porque na última aula ficou uma aula meio longa e tal. Eu me arrependi profundamente pelo tamanho dela, mas enfim, eu espero que vocês tenham absorvido aquilo que estava ali e não tenha perdido vocês também, certo? Mas para esta aula de hoje, eu já quero iniciar aqui e falar um pouco sobre essa nossa revisão. A gente vai revisar aqui rapidamente as letras gregas que nós acabamos de aprender. Então, se você pode fazer isso comigo, com aquela folha que eu já passei para você também na primeira aula, em que você pode exercitar dentro daquela folha pautada, então vale a pena você usá-la novamente agora, se você puder. Ou então pega uma folha aí que você esteja com ela em mãos. O importante é você escrever comigo, certo? Se você pode escrever comigo, isso vai lhe ajudar um bocado. Então, se quiser dar um pause agora, pega lá uma caneta, um papel, se não imprimiu, não deu tempo de imprimir, enfim, qualquer coisa aí que você possa escrever para que lhe ajude. Tudo isso aqui vai ajudar você, tá bom? Então, vamos lá. A gente aprendeu a primeira letra do alfabeto grego, é aquela letra que parece um peixinho, né? Então, a letra alfa. Além da letra alfa, nós aprendemos então alfa, beta. Alfa, beta, e então nós temos a letra gama. Lembrando que o beta começa aqui abaixo da pauta, então parece um pouco o nosso B, e o gama vem aqui um pouco abaixo da pauta com essa curvatura aqui. Então, alfa, beta, gama, delta. Então, lembre-se do delta aqui, você começa em cima e faz assim: alfa, beta, gama, delta, epsilon. Opa, aqui ficou um pouco abaixo da pauta, então vamos lá. Epsilon, parece um 3 aí virado o contrário. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon. E aí o zeta, aquele zetazão lá grandão, vai um pouco aqui abaixo da pauta. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta. Esse eta que parece o N, mas não é um N, certo, pessoal? Eta, tem um som de E, certo? Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Lembra do theta, que é justamente aquele som lá do inglês, né? Thanks. Você tem que colocar a língua entre os dentes e falar como se fosse um S, mas com a língua entre os dentes. Theta, certo? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Iota, que é como se fosse o nosso I, só que só pela metade. E, por favor, sem o pontinho, certo? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Kappa, o nosso K, só que um pouco menor aqui, no tamanho das outras menores também. Então, temos então a letra lambda, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Então, você sobe aqui, aliás, desce aqui e então dá uma pequena puxada aqui, você tem o lambda. Depois você tem a letra Mi, então, que parece o nosso M, só que com essa perna puxada aqui, ok? Depois você tem a letra Ni, que é justamente, parece o nosso V, mas não é o nosso V, por favor, certo? É um Ni, e a forma de você perceber que ela é diferente, ela tem algo puxado aqui para baixo, e parece, ela é um pouco mais assim diagonal, certo? Então, lambda, Mi, Ni, e então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, Mi, Ni, Xi. Você tem a letra Xi, que parece um Ezão aqui, mas com um pouco abaixo da pauta aqui também, certo? Então vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron. Nosso ômicron muito fácil aqui, ó, que parece o nosso O, do jeito que você pode escrever. Ômicron, depois de ômicron você tem a letra Pi, certo? Pi.
que é o nosso π que você conhece aí da matemática, 3,14 mais um bocado de números para frente, certo? Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, rho. Lembra do rho, que tem aquele som ali mais vibrato, né? Rho, rho, certo? E que parece o nosso P, mas não é o nosso P, certo? Ele tem um som de rho, assim, tremido. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma. Depois temos o sigma, que pode ser escrito assim ou assim. Lembra? Parece um O aqui, só que com a perna puxada para cima aqui, né? Ou seria um braço, sei lá. E o sigma final, que é no final exatamente da palavra, parece o nosso S, mas com a perna dele puxada aqui para baixo da pauta, certo? Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tal, que parece o nosso T, mas aqui na mesma altura das outras letras menores, certo? Então, rho, sigma, tal. Então, nós temos o Y. Vamos colocar o Y aqui, que pareceria um Ni, só que ao invés de ser aqui mais pontiagudo, ele será mais arredondado. Certo? Bem feiozão aí, mas é isso mesmo. Não estou desenhando. Lembra que a gente falou, a gente não desenha a letra, a gente escreve a letra, certo? Y. Rho, sigma, tal, Y, Φ. Aí você pode escrever o Φ assim, ó. Puxando aqui, faz aqui, então Φ. Ou também você pode escrever da seguinte forma. Você faz aqui, ó. E um Φ. Também é possível assim. Então, Φ. Rho, sigma, tal, Y, Φ. Ri, que parece um X, só que um pouco mais aqui com uma curvatura maior. Então, ri, certo? Rho, sigma, tal, Y, Φ, ri, psi, você lembra de psicologia, esse tridentezinho aqui, ó, psi. Então, Rho, sigma, tal, Y, Φ, ri, psi. E então a última letra você deve lembrar, ômega, ômega. Muito bem, revisamos o alfabeto. Escreva comigo. Caso você não tenha escrito, então o que você faz? Você pausa o vídeo, volta um pouco, pega uma caneta e um papel e escreve. Por favor, isso é muito importante para o seu aprendizado. Exercite, por favor, exercite. Não se aprende grego sem exercitar, não se aprende grego sem riscar, não se aprende grego sem usar aquilo que você tem na mão para escrever, para exercitar. Sem prática você não aprende grego. Você aprende outras coisas sem praticar tanto, mas grego é uma língua diferente, é uma língua que você não vai usar na sua fala normalmente, então você precisa praticar. Então a hora de praticar é agora, você está começando, então o que é que você faz? O professor disse que é para exercitar alguma coisa, você exercite, porque mais na frente você vai sentir muito mais dificuldade de fazer essas coisas. Então se você não aprender a reconhecer as letras já agora, mais na frente vai se tornar muito mais difícil, tá bom? Muito bem, então exercite, exercite, exercite. Uma forma de exercitar agora, para lembrar aí, para você ter na sua memória, é um artifício mnemônico, como se chama, né? Que é exatamente que diz respeito à nossa memória, é o nosso artifício musical. E por que eu coloquei a galinha pintadinha aí, certo? Quem tem filho aí, né, que geralmente acaba usando aí a galinha pintadinha como artifício para poder respirar um pouco, né? Enfim, sem entrar aí no mérito da galinha pintadinha, por que as músicas da galinha pintadinha acabam fazendo com que a gente fique com aquilo na mente? Porque ali fica, primeiro que ela é feito repetitivo, e as músicas são feitas de forma repetitiva, mas elas são feitas justamente para grudar na mente das crianças, certo? Para que elas fiquem atentas. Aquilo tudo não foi feito assim, né? De qualquer jeito. Teve provavelmente um estudo grande aí para saber como essas músicas seriam feitas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o poder da galinha pintadinha agora para o nosso favor, para a gente aprender grego. Então, você vai aprender grego com a galinha pintadinha. Nem sabia que seria possível, né? Mas é possível. Inclusive, eu vou deixar aqui um link em que você vai ver um vídeo meu
com relação ao meu filho, Daniel, de 3 anos, eu acho que ele tinha 3 anos na época, mais ou menos isso, e ele cantou essa música que eu vou ensinar para vocês. Então, se ele aprendeu com 3 anos, você tem mais de 3 anos, vai poder aprender também. Então vamos lá. A música é assim, eu não sou muito bom de cantar, certo? Na verdade, eu tenho um trauma com música na igreja, porque eu tentei ser ministro de música, né? Não ministro de música não, eu tentei reger na igreja, ser o dirigente lá da igreja, e o pessoal acabou descobrindo que era melhor eu ensinar mesmo. E graças a Deus que eles fizeram isso, porque minha voz não é lá das melhores. Mas, se é para aprender o grego, a gente tem que aguentar algumas coisas. Então eu espero que você aguente a minha voz aí com essa música, mas vamos seguindo juntos aí. Às vezes aprender grego é sofrer também, inclusive quando o professor resolve cantar, né? Mas a música é baseada no alfabeto que é também ensinado nas músicas lá da Galinha Pintadinha e outros também. Esse é um formato interessante aí do alfabeto. Então vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. Vamos lá de novo? Eu acho que você consegue, viu? Eu acho que você consegue me acompanhar aí, porque essa música aí você já conhece, pelo menos o seu ritmo. Agora é só colocar o grego dentro dela. Vamos lá de novo. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. E aí, gostou da música? A voz não foi lá das melhores, né? Mas eu acho que você aprendeu. Vou cantar aqui mais uma vez, se você quiser ouvir de novo. Graças a Deus, você não vai precisar fazer com que eu cante mais trocentas vezes aqui no vídeo. O que você pode fazer? Você pode simplesmente retornar o vídeo aí para ele ficar na sua mente. Mas eu vou cantar mais uma vez aqui, porque eu até gostei de cantar com vocês. Vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. Essa é a última vez, certo? Mas nessa vez você vai cantar comigo, por favor. Se tem muita gente aí perto de você, você está meio com vergonha, canta baixinho, certo? Se você está em casa sozinho, ou então as pessoas que estão perto de você, você não tem vergonha delas, aí você canta alto. Mas o importante é você cantar. Por favor, cante comigo, certo? Me faça esse favor. Vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi, ômega. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha cantado comigo. Essa música tem que entrar na sua cabeça. Enquanto ela não entrar na sua cabeça, o que vai acontecer? Você não vai saber a sequência das letras gregas. E isso torna tudo um pouco mais difícil, certo? Por muito tempo eu não sabia, eu até sabia grego, mas não sabia a sequência. Aí eu tinha sempre que ficar tentando lembrar qual era e tal e tal. E isso dificultava um bocado a minha vida. Depois que eu aprendi uma música, e eu precisava de uma música para aprender. Depois que eu aprendi uma música que me ajudou, então tudo ficou mais fácil aí no grego. Então eu espero que você lembre dessa música, cantando essa música, porque vai lhe ajudar também, tá bom? Vamos seguindo aqui a nossa aula, que tá bem legal, espero que você esteja gostando aí. Já teve galinha pintadinha, já teve a escrita do professor, não é lá das melhores, mas vamos lá. Agora eu quero revisar com vocês o vocabulário, mas eu não quero só revisar com vocês. Eu quero que esse vocabulário fixe na sua mente. Por quê? Eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente. Na última aula eu falei que essas palavras elas estão inseridas ali na carta de 3ª João. Nós vamos analisar, ainda no nosso mini curso, analisar
e traduzir a carta de 3ª João, certo? Então, já que nós vamos analisar e traduzir, você precisa ter essa carta em mente, certo? Precisa poder ter estudado essa carta de alguma forma, pelo menos ter dado uma lida ali durante algumas vezes repetidas. E então, quando a gente chegar no grego e eu apresentar para você no grego, você já tem uma certa familiaridade com o texto. E uma outra forma de ter familiaridade, além de uma leitura repetida, é que você faça o seguinte, que você lembre dessas palavras que eu vou trazer aqui para você memorizar. Por quê? Porque elas estão lá na carta de 3ª João, e se elas estão lá, elas vão aparecer algumas vezes, muitas delas se repetem, inclusive, e quando você as vir, aí você já vai reconhecer, porque você vai dizer, mas o professor ensinou essa palavra anteriormente. Exatamente. Então, como eu penso em você, aluno, mais do que tudo, né, quando eu estou fazendo a minha aula, preparando a minha aula, então, foi pensando em você que eu coloquei essa lista de vocabulário aí. A primeira palavra que nós trabalhamos foi a palavra aletheia, certo? Então, ó, alfa, lambda, né? Aletheia. 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 Eu coloco esses símbolos aqui em cima, você não precisa se preocupar com eles agora, mas é só para efeito aí, para que a palavra fique no lugar certo, tá bom? Aletheia. Aletheia. Tem um alfa, tem um lambda, olha aqui, um eta, um θ, um epsilon, um iota e um alfa. Aletheia. E você deve lembrar que a palavra aletheia, ela significa verdade. Verdade. Certo? Verdade. É uma palavra muito importante no Novo Testamento. Ela vai ser repetida várias vezes. Então, você lembra aletheia, verdade. Aletheia significa verdade. A palavra, essa segunda palavra aqui é a palavra boulomai. 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 Então, você tem aqui, olha, um beta, um ômicron, um y, um lambda, um ômicron, um mi, um alfa e um iota. E por que eu botei um bolo de aniversário aqui? Você deve lembrar, quando a gente faz aniversário, as pessoas dizem que você vai lá fazer um pedido, né? Quando você é criança, você vai dizer um desejo. Então, o seu desejo, a palavra boulomai significa eu desejo. Ou eu quero, certo? Então, aletheia, verdade, boulomai, eu desejo, eu quero. A terceira palavra aqui, você deve lembrar, tem um casulo, né? Você deve ter lembrado aí que significa alguma coisa como tornar, transformar. A palavra é a palavra ginomai. Então, nós temos aqui, ó, um gama, ginomai, certo? Ginomai. Ginomai, gama, iota, ni, ômicron, mi, alfa, que é um alfa, ó, e um iota. A palavra ginomai é um verbo, significa eu me torno. Eu me torno, no sentido de eu me transformo em alguma coisa, eu me torno feliz, eu me torno triste, enfim, essa ideia aí. Ginomai, certo? Ginomai, eu me torno. Lembra dessa quarta palavra aqui? A quarta palavra é a palavra que tem a ver com um mas, com um porém, que é, ó, ele é muito estudioso, mas às vezes não presta atenção na aula. Então, é a palavra de, que significa, entre outros significados que ela tem, a palavra mas, ok? Mas, de. Muito bem. A quinta palavra, como você tem aqui, você deve lembrar, ó, essa menina aí tem uma cara de quê? Uma cara assim, ó, de egoísta, né? Pois é, ela tem três bonecas e parece que ela não quer dar nenhuma para você nem para mim, né? Então, a palavra que começa com a letra epsilon é a palavra ego. Mais especificamente, ego, que significa... Ego significa eu. Egoísta é uma pessoa que pensa muito no seu próprio eu, certo? Eu. Então, você já tem aqui alfa, beta, gama, delta, epsilon.
E aqui você tem a palavra que tem a ver com eu espero. Você espera uma planta crescer, né? Então, é a palavra elpizo, certo? Elpizo. Elpizo. Então, a palavra elpizo, ela tem um epsilon, ela tem um lambda, um pi, um iota com um acento aqui, um zeta e um ômega, certo? Elpizo. Se você pode estar aí com papel e caneta na mão, você tem que escrever essas palavras, pessoal. Escreva essa palavra, por favor. Por quê? Não só essas, outras também, para que você memorize. Lembra que você tem que ouvir, falar e escrever. São 3 sentidos para lhe ajudar a memorizar uma palavra. Elpizo significa eu espero. Ok? Vamos lá. A próxima palavra aqui é uma... desculpe. Eu não falei. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Zeta. Deixa eu chamar aqui a sua atenção com um amarelo aqui, ó. Zeta. Então, alfa, beta, gama, delta. Vamos colocar aqui, ó, para não confundir você. Gama, delta, epsilon, zeta, certo? Não tem na carta de terceiro João uma palavra começada com zeta, mas tem uma palavra que tem zeta lá dentro, que é elpizo, ok? A próxima palavra é... Ó, o coração tem alguma coisa a ver com amor aí, né? O amor está no ar aí, do curso de grego. Amor, que é, na verdade, é a palavra para amado, que é agapeitos, certo? Então, vamos lá. Agapeitos. Deixa eu puxar a perna aqui desse eta aqui, que não ficou tão grande. Pode ser que confunda alguém. Agapeitos. Então, agapeitos. Que significa amado, certo? Lembra de ágape, você já deve ter ouvido várias vezes a palavra ágape, tem a ver com amor, então amado, ok? Muito bem, sim, a palavra agapeitos tem um alfa, um gama, um alfa de novo, um pi, um eta, um tau, um ômicron, um acento aqui no ômicron e um sigma, certo? Sigma. Muito bem. A última palavra desse slide aqui é a palavra para, você lembra aqui, os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, que não está escrito em grego, somente na Septuaginta, né, que é uma outra história aí, a Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Quando você vê esse símbolo aqui, né, LXX, que é 70 em numeral romano, tem a ver com a Septuaginta, que é a tradução do hebraico, do Antigo Testamento hebraico para o grego, mas a gente vai ter outros momentos para falar sobre isso. Enfim, theos, a palavra mais conhecida talvez aí, ó, theos, tem um theta, um epsilon, um ômicron e um sigma, theos, que significa Deus, de onde vem a palavra teologia e todas as outras palavras parecidas com teo aí, estão relacionadas a Deus. Beleza? Então vamos lá, ó. Precisamos lembrar, né? Epsilon, zeta, eta, aqui, ó. Epsilon, zeta, eta, theta, seguindo a ordem aqui das palavras que a gente aprendeu. Aletheia, bulomai, ginomai, de. Ego, elpizo, agapetos, theos. Fale comigo agora, tá bom? Repita, por favor. Isso vai ajudar você, já falei, mas às vezes é bom falar de novo. Então vamos lá. Aletheia, bulomai, ginomai, de, ego, elpizo, agapetos, theos. Se você já assistiu Dora Aventureira, realmente pareceu um negócio assim, né? Mas a Dora Aventureira foi feita justamente para ensinar idiomas realmente, né? Para as crianças, né? Então, às vezes aqui na nossa aula a gente tem que usar um pouco da Galinha Pintadinha e da Dora também. Não, pessoal, é que eu tenho filhos pequenos, tá? Então, essas coisas aí são comuns para mim. Eu imagino que para os que têm filhos pequenos também.
Mas vamos seguindo aí. As próximas palavras que nós temos aqui, como já colocamos aqui, eclesia, certo? Eclesia. Eclesia é a palavra aqui. Eclesia é a palavra, né? Talvez a palavra mais mal entendida aí do Novo Testamento, né? Você já deve ter ouvido várias vezes, né? Que eclesia significa igreja, e realmente significa igreja, mas também significa reunião, certo? Assembleia, essa seria a ideia. Então, igreja ou reunião, só que às vezes as pessoas dão uma exagerada aí e vão dizer que a palavra eclesia significa chamados para fora, porque elas é uma junção de duas palavras e tal. Mas olha, pessoal, a palavra significa igreja ou reunião, certo? Não tem bem essa ideia de chamados para fora, embora a igreja tenha sim que ir pregar o evangelho para os perdidos e fazer missões, mas isso ela tem que fazer por outras razões, não porque o nome dela em grego significa isso, mas porque o Senhor Jesus falou na sua grande comissão, ok? Então, eclesia significa igreja. A próxima palavra é a palavra kai. Kai, que é assim escrita, ok? Você pode perguntar, por que não é cair, né? Porque é kai. Bom, mas isso é uma outra explicação aí dos acentos e dos ditongos no grego. Não quero entrar nesse assunto, tá bom? Mas aí você já sabe que é kai, ok? E aqui significa o nosso i. E também significa o nosso também. É isso que significa a palavra kai. Ela aparece diversas vezes no Novo Testamento. Se não me engano, é a que mais aparece no Novo Testamento, é a palavra kai. Ela vai muitas vezes significar e, vai significar também. Às vezes ela até significa mas. Isso depende muito do contexto, mas em grande parte ela vai significar e também, ok? Mas o contexto vai definir muito dessas questões aí. A próxima palavra que começa com lambda é a palavra logos. Logos, ok? Então já temos falado, né? Você já deve ter visto tanta coisa aí com a palavra logos, né? O nome de uma igreja, o nome de um grupo musical, o nome de um carro, tem até carro chamado logos, né? De ministério, enfim. Porque a palavra logos ela é muito utilizada, muito conhecida, mas você tem que lembrar que no princípio no princípio era o verbo, certo? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E essa palavrinha aí, verbo, é logos, ok? No princípio era o logos. Então, a palavra logos significa palavra ou expressão também. Algumas traduções, né, já dizem ali, deixa eu me melhorar aqui, essa ideia aqui, expressão, vou colocar um pouco aqui em cima para não tomar ali o nosso espaço. Então, expressão, ok? Como eu estava falando, algumas versões traduzem como palavra, né? No princípio era a palavra, mas a ideia é uma expressão, né? Uma expressão. E a Almeida Revista Atualizada traduz como no princípio era o verbo, justamente para indicar essa expressão. A palavra aqui é martiria. Martiria. Aí você pode dizer, mas a sua letra é muito feia. Você já deve ter visto que a minha letra aqui não é muito bonita também em português, né? E muito menos em grego, né? Mas a santificação é um processo, viu, pessoal? E Deus está completando a sua obra em mim e confio em Deus que um dia a minha letra vai ser um pouco melhor. Certamente no céu a minha letra vai ser melhor. Mas, por enquanto, você vai ter que se contentar aqui com a minha letra grega, que não é das mais bonitas, mas lembrando também que você tem que escrever e não desenhar as letras, ok? Então a palavra martiria significa testemunha. E aí você lembra justamente dos mártires. O mártir é aquele que morre, é testemunho, tá? Testemunho. O mártir é aquele que morre por conta do seu testemunho, certo? Do seu testemunho.
porque ele deu um testemunho cristão até a morte, né? Ele sofreu por conta do testemunho que deu e morreu por conta do testemunho que deu. Então, martiria significa testemunho, ok? Muito bem. Fazendo uma revisão aqui dessas palavras que eu trouxe, eu quero chamar a sua atenção: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi. Então aqui nós temos um iota, que eu quero lembrar você, um kappa, iota, kappa, lambda, mi. Ok? Iota, kappa, lambda, mi. Muito bem. A próxima palavra é a palavra lambano. A palavra lambano significa eu lanço, certo? Então, iota, kappa, lambda, mi, nu é a palavra que eu quero chamar a sua atenção aqui, lambano, ok? Eu lanço, é isso que significa a palavra lambano. A próxima palavra é uma palavra interessante, ela significa, aliás, ela é a palavra xenos, que significa, você vai lembrar da palavra xenofobia, que significa aversão aos estrangeiros. Então, esse xeno aí, de xenofobia, é originado da palavra xenos. Então, xenos significa estrangeiro. Ok? Iota, kappa, lambda, mi, ni, xi. É a letra aqui que eu quero chamar a sua atenção, xi. A próxima palavra é a palavra porquê. E essa palavra, desculpe, eu me empolguei aqui, né? Já estou falando do significado dela, né? Desculpe. É a palavra hot, pessoal. Hot, certo? Ela é assim pronunciada hot por conta desse símbolozinho que tem aqui. Significa aspiração áspera. Você não precisa se preocupar com isso agora, mas é só para você entender por que ela é pronunciada assim, com esse som de RR aí do português. Hot, ok? Ou do R no início das palavras, né? Então a palavra hot é uma palavra importante porque ela significa porquê. Ok? E por que você está falando isso, professor? Porque justamente quando a palavra hot aparece, a palavra hot, ela vai indicar uma razão dentro daquele argumento, dentro daquela narrativa, enfim, e isso significa que essa é uma palavra importante para a gente não pode esquecer dela, ok? Se ela diz uma razão, isso é algo importante para o nosso estudo bíblico, para a nossa pregação, talvez seja até um ponto da sua mensagem, porque o hot está ali, ok? Então, lambda, mi, ni, xi, ômicron. Lembre-se da letra ômicron, ok? Muito bem. E por último aqui neste slide, a palavra é a palavra presbíteros. Presbíteros, certo? Presbíteros. A palavra presbíteros tem esse senhor aqui porque ela significa ancião. Mas ela também significa presbítero, como o próprio nome já nos indica, presbítero. E aí você pode dizer, mas na minha igreja tem um presbítero que nem é tão ancião assim, inclusive ele é até um pouco mais jovem. Mas quando o significado o significado da palavra presbíteros, ele é um significado eclesiástico, ligado a uma função eclesiástica, então o que você tem é uma ideia de alguém que não é necessariamente ancião em idade, mas alguém que é maduro na fé, certo? Então você pode ter pessoas maduras na fé que não são necessariamente anciãs, ok? Então é essa ideia aí que a gente precisa lembrar, ok? Então presbíteros, que significa ancião, às vezes essa palavra significa alguém que tem já é avançado em idade mesmo, mas muitas vezes ele vai significar presbítero no sentido de um líder dentro da igreja. Então vamos lá, eclesia, igreja, kai também, logos, palavra, martiria, testemunho, lambano, eu lanço, xenos, estrangeiro, hot, porque, e presbíteros, ancião, ou presbítero também,
Vamos lá, agora meio jeitão lá da Dora, né? Eclesia, kai, logos, martiria. Tem que falar, viu, pessoal? Não vale você trapacear aqui. Eu não estou vendo você, mas o nosso Deus é onisciente, viu? Então ele está vendo se você está aí exercitando comigo. Vamos lá. Lambano, xenos, hoti, presbíteros. Beleza. Vamos para o próximo aí que a gente tem que seguir logo, porque eu não quero que a nossa aula fique do tamanho da outra. Então vamos lá. A próxima palavra é a palavra eirene. 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 A palavra eirene, você lembra aí de paz. Certo? Paz. É justamente a palavra aí que deu origem ao nome Irene. Talvez você tenha conhecido aí já alguma Irene. Então a palavra Irene significa, aliás, a palavra eirene do grego tem a ideia de paz, ok? E eu quero chamar a sua atenção aqui para a letra rho, certo? Vamos lá então. A palavra eirene significa paz e a próxima palavra é a palavra sinergos, certo? Sinergos, que significa exatamente cooperador. Cooperador, ok? Lembra de syn, de sinfonia, de qualquer coisa com syn no português tem a ver com a ideia de mesmo, né? Mesmo som, sincronia, mesmo tempo, e sinergos, aquele que trabalha junto, né? Ao mesmo tempo, cooperador. A próxima palavra é teknon. Teknon, que significa então, criança. Lembrando, rho, sigma, quero chamar a sua atenção para o sigma, então, tau. Palavra criança, tem um tau, tem um epsilon, um kappa, um ni, um ômicron e um ni. Teknon, criança, teknon, ok? Teknon. Vamos lá. Alguma coisa que voa sobre, que é um hiper. Voa sobre, você vai lembrar da palavra hiper. Certo? Hiper, que significa sobre. Certo? Que significa sobre. E a palavra para chamar a sua atenção para a letra que eu quero chamar a sua atenção para hiper é exatamente rho, sigma, tau, y. E aí nós temos aqui os dois amigos aqui, né? Amigos, eu já dei a dica para você, né? Amigo, estou aqui. É a palavra philos, certo? Philos, que significa amigo. Certo? Philos. Aí você lembra de filosofia. A palavra sofia em grego significa sabedoria. E philos tem a ver com amigo. Então, filosofia significa amigo da sabedoria. Olha, já ensinei uma outra palavra, né? Mas você pode lembrar de filantropia, que é aqueles que fazem algo em favor da humanidade. Antropia significa, aí no caso, homem, né? A humanidade e filantropia, aqueles que amam a humanidade, fazem algo em favor da humanidade. Então, philos você lembra, inclusive, de amigo. Inclusive, uma dicasinha aí legal, né? Um nome muito bonito para você colocar no seu filho é Felipe. Por quê? Porque a palavra Felipe vem, essa ideia aqui, Feli, tem a ver com philos. É a sua origem, certo? E o hip tem a ver com hippos, que é uma palavra que significa cavalo. Então, Felipós no grego significa aquele que é amigo do cavalo. Bom, é um nome muito bonito para você colocar no seu filho. Eu dou toda
a força, certo? Se você colocar esse nome no seu filho, porque ele é um nome muito belo, muito bonito, uma excelente escolha para a sua vida, tá bom? Bom, seguindo aí em frente, amigo, e a próxima palavra é a palavra hará. Hará, certo? A palavra hará significa, olha aqui, ó, alegria. Alegria. Hará, alegria. Então, ó, rho, sigma, tau, y, fi, ri, fi e ri. Fi, ri. E a palavra hará significa alegria. Lembra do gutural, ó, hará, ok? Beleza, estamos já chegando no fim aqui, pessoal. Vai dar certo hoje, eu vou acabar menos do que eu havia previsto. Um pouquinho depois, não sei. Enfim, mas vai ser menos do que a última aula, prometo. A próxima palavra, ó, começa com psi. Lembra de psicologia, lembra de psi-rei. Psi-rei. Psi-rei tem um psi, tem um y, um re e um eta. Lembrando aqui, a letra se chamará a atenção e olha, você tem então aqui, ó, psi-re significa alma ou vida também. Alma ou vida. Então, psi-re, você lembra de psicologia. Muito bem, muito bem. A última letra do alfabeto grego é a letra, você já sabe, é a letra. Jesus disse, aliás, é dito de Jesus que ele é o alfa e o ômega. Então, a última letra que eu quero chamar a sua atenção está aqui na palavra peripateo. Peripateo, que significa eu ando. Vou ter que colocar aqui em cima do boneco, mas tudo bem. Eu ando. Ok? Eu ando. Certo? E a última letra que eu quero chamar a sua atenção é o ômega aqui, ó. Peripateo significa eu ando. Eu ando. Você lembra, inclusive, dos filósofos peripatéticos que ensinavam seus alunos andando lá pelas praças, enfim, e era o método peripatético. Muito bem, então vamos lá, jeito Dora aí de ensinar, né? Vamos lá. Eirene, paz. Lembra de falar, certo? Eirene, sinergos, teknon, hyper, philos, hará, psiche, peripateo. Pronto. Beleza. A gente passou pela parte mais importante do grego agora, que eu considero, que é a parte do vocabulário. Você pode não saber algumas regras do grego, você pode não saber algumas regras verbais, algumas regras inclusive do substantivo também, você pode até não saber muitas outras questões gramaticais do grego, mas você não pode não saber o vocabulário. Você inclusive pode até saber várias outras informações gramaticais, mas se você não tem vocabulário, aquelas regras não servem absolutamente de nada. Então é importante, muito importante, você entender que o vocabulário é importantíssimo para aquilo que a gente está fazendo aqui. O vocabulário, como eu costumo dizer, são os tijolos sobre os quais você vai construindo o seu aprendizado da língua. E você precisa de vocabulário. Essas são as suas primeiras palavras que você está aprendendo. Então, por isso, é importante você memorizá-las. Por favor, faça isso e você vai sofrer menos no grego. Não faça isso e você vai, na verdade, você nem vai aprender o grego. Então, espero ter ajudado você. Lembre-se dessas palavras. Eu vou deixar aqui o link também para o material relacionado a essa aula, certo? Com os cartões de memorização que você vai ter que guardar para si e exercitar. Lembre-se, por favor, pessoal, de exercitar, praticar. O material dos cartões foi feito justamente para que você
pratique, para que seja interativo, para que você use, certo? Esse material o máximo possível, para que ele lhe ajude a memorizar essas palavras, para quando a gente chegar lá no texto de 3 João, você já está habituado a essas palavras, ok? Então que Deus te abençoe, espero que tenha sido uma bênção para você essa aula, foi para mim pelo menos, e espero ter lhe ajudado, mas lembre-se de praticar. Só assistir essas aulas e não praticar vai ser um auto-engano, certo? Você vai enganar a si mesmo, como diz lá Tiago, sobre ler a palavra e não praticar, né? Assistir a aula de grego e não praticar é também enganar a si mesmo. Espero que você não caia nesse erro, mas se a gente siga junto aí, certo? Eu acho que você vai aprender o grego se você trabalhar bem essas questões aqui e a gente trabalhar junto essas palavras, esses vocabulários aqui que a gente vai aprender. E então quando você chegar no grego bíblico, no texto grego, você vai ver, eu conheço essas palavras aqui. E isso, pessoal, traz um ponto muito importante com o qual eu quero encerrar essa aula. É a parte da motivação, certo? Motivação. Não tem coisa mais importante no grego do que você ter motivação. Você pode até não saber muitas regras, mas se você está motivado, você vai lá, você vai correr atrás. Mas quando você perde motivação, aí você provavelmente vai começar a pensar em desistir. E como é que eu ganho motivação? Você se motiva aprendendo uma língua quando você está vendo que você está aprendendo essa língua. É a melhor forma de ganhar motivação em uma língua. Então, você quer motivação no grego? Exercite bem essas palavras para que quando você chegar no texto grego, você entenda alguma coisa. Você entendeu o vocabulário. Poxa, agora eu já sei identificar algumas coisas. Mas eu não sei tudo, é óbvio, você não sabe tudo. Eu também não sei tudo, mas você sabe alguma coisa. Isso nos empolga para um próximo nível, certo? Do grego. E é assim, de pouquinho em pouquinho que a gente vai crescendo no grego, não é de uma vez. Você está aprendendo uma nova língua, é um novo aprendizado, é uma nova vida. Dizem, né, que cada vez que você aprende uma língua, você ganha uma nova vida. E é mais ou menos isso, porque o mundo inteiro se abre para você. Você está como se você estivesse nascendo de novo, você é uma nova criança, você está aprendendo uma nova língua. Então, é de pouquinho em pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho. Não adianta também não absorver nada, não praticar, não exercitar. Isso também não vale a pena. Então, interaja comigo. Espero que seja uma bênção para você as próximas aulas também e que Deus te abençoe. Valeu!